Bem, vamos nos pôr de pé. Louvado seja Deus. Estaremos iniciando uma escola bíblica dominical, a maior escola teológica do mundo, onde a formatura será eterna. Louvado seja Deus. Vamos elevar a Deus em oração. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado salutar em nossas vidas. Agora, Pai, continua, Senhor, conosco, falando-nos profundamente através, Senhor, dos ensinos que irás ministrar através dos professores, ó Deus. Inspira os professores, que eles venham ser facilitadores do conhecimento do reino dos céus sobre nossas vidas. Pai querido, continua, Senhor, agindo, Senhor, neste país, no mundo, ó Deus, trazendo, Senhor, cura, Senhor, paz e vida em abundância. Sê conosco nesta manhã, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Sem mais delongas, nós vamos distribuir os envelopes. Nós temos nas nossas pilares os envelopes de dízimo e oferta especial. Você desejando também pode pedir a um obreiro ou uma obreira. Nós estaremos distribuindo envelopes para todos. E o de dízimo é só solicitar. Temos aqui na frente o gasofilácio e um outro gasofilácio ali também. A máquina de cartão está disponível? Está vindo ali? Então, nós temos também o nosso facilitador, que é a máquina de cartão. Seja liberal nesta manhã, saiba, a sua oferta, a sua semente, ela vai muito além do que você imagina e pensa. Nós temos visto muitos trabalhos que têm alcançado vidas, e isso tudo passa pela sua semente, pela sua oferta. Por isso, seja liberal nesta manhã. O Senhor te abençoe, te multiplique, para que cada dia você tenha uma colheita sobrenatural. Oferte ao Senhor com alegria.
Louvado seja Deus. Erga a sua semente. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, eis aí, Senhor, diante de Ti, um povo que tem sido liberal na Sua casa, um povo que tem ofertado com liberalidade, semeado numa boa terra. Agora, Senhor, prospera tudo aquilo que tocar os Teus filhos. Ó Senhor amado, concede uma colheita abundante na vida, Senhor, dos Teus servos. Ser com eles em nome de Jesus. Amém. Obreiro chegando, obreira chegando. Passe o envelope aí para a extremidade. As classes estão liberadas. Ali atrás, depois do blindex, você que se batizou, você que deseja se batizar, a classe para os batizantes do discipulado. Também os juniores e as crianças, depois do blindex lá em cima, no primeiro pavimento. As classes aqui no nosso anexo dos jovens e dos adolescentes também estão liberadas. Aleluia. E você que estará acompanhando esta maravilhosa lição, venha aqui mais para frente, depois da mídia, se aproxime, vamos juntar as brasas. Eu sei que muita gente aí está mantendo uma distância regulamentar, né? Por conta da epidemia. Mas tem lugar aqui, dá para fazer, né? De qualquer forma. Louvado seja Deus. Vamos estar então recebendo nesta manhã a professora desta manhã, Edilaine Alves. Receba com alegria ela. Amém. Bom dia para todos, a paz de Cristo Jesus, amém? Alegria, irmãos, poder estar aqui nesta manhã para poder falar do amor de Jesus e também do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e em toda a sua igreja. Hoje nós vamos estudar e aprender a lição de número 11. A minha página aqui é um pouquinho diferente. A minha página é a 75, mas os irmãos, se puderem me auxiliar, qual é a página aí da lição número 11? 49. Página 49. Os irmãos que ainda não possuem a revista e queira nos acompanhar, nós vamos fazer a leitura agora do texto bíblico no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, e vamos até o versículo 11. Quem está sem a revista, só aí abrir em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 11, amém? Texto bíblico, acerca do Espírito Santo e dos dons. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só
é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós temos o texto áureo na próxima página que diz, em 1 Pedro 4:10, cada um administre uns aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O comentário aqui da palavra introdutória nos apresenta que quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto. Na raiz da palavra grega, charismata, este vocábulo sugere a graça de Deus como origem de seus dons. Eles sempre serão uma dádiva divina que devem ser aceitos pela fé e usados para a glória de Deus. Aqui na palavra introdutória, vai dizer que nós precisamos procurar o melhor entendimento. Então, como aqui não disse a revista alguns critérios, eu trouxe algumas abordagens para agregar conhecimento, como a revista diz que nós precisamos melhorar. Então, se o irmão aí da mídia puder me ajudar, slide de número 2, por favor. Então, talvez tenha algum irmão que nos visita, algum novo convertido de outra igreja, alguma pessoa que possa estar aqui entre nós, visitante, que ainda não congrega e não professa a fé em Cristo, vai ouvir falar de dons. Então, eu quis trazer rapidinho aqui um parecer para você, talvez, que nos visita e nunca ouviu sobre esse tema, entender um pouquinho essa aula de hoje. Então, esses dons que a Bíblia nos apresenta e a revista nesta manhã, é um presente, fala que é um presente de Deus, que não se recebe por merecimento, mas pela vontade soberana de Deus. Diz também que são concedidos para a realização da obra do Senhor, e não para a glória humana ou usufruto. Próximo slide, por favor. 3. Uma coisa que para você, talvez que nos visita e não tem ainda esse conhecimento, talvez possa ouvir dons e talentos, né? Os já que congrega na família cristã já ouviram essa diferença, né? Só para recapitular, mas você talvez que nos visita, só para você entender a diferença. Dons é uma capacitação espiritual, ferramentas de trabalho para a execução das boas obras. Já o talento é uma habilidade natural em todas as áreas. Então, você vai ver pessoas trabalhando na igreja, né? E há quem diga, né, que as cozinheiras da igreja parece que são selecionadas, né, irmão? Senão não vende a quentinha, a cantina vai à falência, se for uma pessoa que não sabe bom, né, como o tempero. Já reparou, né, que algumas igrejas fazem retiros e é aquelas panelas grandes, e isso, irmão, precisa de talento, porque cozinhar para casa, para 3, 4, é uma quantidade. Você cozinhar para 300, 400 pessoas, você tem que ter prática. E tem pessoas que têm uma habilidade, têm um talento para isso, né? Então, isso daí não quer dizer que a pessoa é uma questão espiritual. É um talento que Deus deu para a pessoa ali na cozinha, né? Agora, o talento pode ser, irmãos, potencializado pelo Espírito Santo. E, frequentemente, faz parte do equipamento para o exercício de um dom espiritual. Então, a gente tem as irmãs aí, as quituteiras da igreja, né? Algumas até que da igreja trabalham para o seu lucro pessoal, mas elas podem também pegar esse talento e abençoar a igreja, né? No almoço que a igreja precisa fazer. Algumas igrejas trabalham dessa forma, fazendo almoço quando é necessário. Então, esses irmãos não precisam contratar uma equipe de fora. A grande parte que a gente vê são os voluntários da casa, da fé, né? Se voluntariando para fazer o quê? Para ajudar nessa parte, às vezes, que vai entrar e vai associar aí por um benefício espiritual da casa do Senhor. Então, próximo slide para a gente fechar. Eu só, né, refiz aí a pontuação dos dons para ficar realmente bem assim, bem explicadinho, né? Então, eu deixei mais uma vez aí os dons, que são os modos pelos quais o Espírito Santo se manifesta à igreja, com o objetivo também de edificá-la. Através dos dons espirituais, o Espírito Santo opera na igreja e fala ao seu povo.
Então, talvez você aí está perguntando, e quantos são esses dons? São 9. Próximo slide. Então, a gente vai entender aí agora, para ficar bem claro, que nós temos 9 dons, que não pode ser confundido com frutos do Espírito. Né? Lá na última lição, alguém aqui, usado pelo Espírito Santo, vai explicar sobre os frutos. Então, a gente não vai entrar aí. Para você não ficar perdido, né? É amor, longanimidade, bondade. E aí depois você vai, né, pegar um pouquinho mais a fundo na próxima aula. Mas hoje é os dons, são os dons espirituais. Quem são eles? Quais são esses 9 dons? Então, nós temos palavra de sabedoria, palavra de ciência, ou algumas versões vai dizer como conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, ou algumas traduções bíblicas pode estar escrito maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quando nós fizemos a leitura do texto bíblico, já passamos por elas, né? Mas talvez você não percebeu. Mas agora eu separei para você perceber e está agora bem explicadinho, bem claro, a informação sobre os dons. Amém? Então, podemos prosseguir. Pode tirar o slide, meu querido. Obrigada. Primeiro tópico aqui da lição, dons de revelação. Nesta lição, aprofundaremos nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, no qual a gente já viu a explicação, os quais podem ser classificados em 3 grupos. Então, eu trouxe a explicação porque a revista já vai direto trazendo a divisão de cada um deles. Então, a divisão está aqui. Vejamos agora os que são relacionados à revelação. Tópico 1.1, palavra de sabedoria. O dom da sabedoria não foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever a comunidade cristã aos Coríntios, Paulo destaca o dom de palavra de sabedoria, que significa a capacidade de compreender e transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a às situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. Nós conhecemos, né, um personagem bíblico que todo mundo fala sobre ele acerca da sabedoria. Os irmãos podem compartilhar quem é? Salomão. A gente dá muita ênfase, né, no fato que foi marcado aí pela criança, pelas 2 mulheres que brigavam pelas crianças, mas aonde a gente vai ver mesmo as palavras de sabedoria de Salomão está num livro exclusivo. Alguém sabe que livro é esse? Não, tem mais um aí, é outro. Provérbios, né? Aí sim, irmãos, a gente vai observar, né, as palavras de sabedoria de Salomão. Ali foi um fato isolado. A gente só lembra do fato, né? Mas se você quer ter uma vida mesmo com bons conselhos, leia o livro de Provérbios. Ali você vai ver e vai extrair muitas palavras de sabedoria. O tópico 1.2 fala de palavra de conhecimento. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, para tornarem-se capazes de progredir na fé. As palavras de sabedoria e conhecimento servem para guiar e orientar a igreja, e não para benefício particular de quem a exercita, estando em estreita relação com o ensino e a pregação da palavra de Deus. As mulheres, né, no chá, geralmente nos congressos, nas conferências, citam uma personagem que tinha essa habilidade de dar conselho, de transmitir palavras de conhecimento. Alguém sabe quem é essa moça? Essa mulher de Deus? Velho Testamento. Quem, Thalita? Débora, que você falou? Débora.
Débora, ela ficava debaixo da palmeira, atendendo o povo, uma mulher, a única juíza, foram 14 juízes na Bíblia, 12 relatados no próprio livro de Juízes, 2 no livro de Samuel, que é o próprio Samuel e o profeta Eli, que também foi um juiz, mas a Débora se destaca justamente nesse ponto. Então, ela vai trazer para aquele povo da sua época palavras de conhecimento. Mas antes de dizer que ela dava conselho, né, o texto em Juízes capítulo 4 vai dizer que ela era uma profetisa. Então, esses conselhos, com certeza, vinham orientados pela sabedoria de Deus, pela palavra de Deus. E era para benefício próprio que a Débora fazia, irmãos? Sim ou não? Não. Então, olha aqui, a revista nos fala isso. Quem orienta a igreja não é para benefício próprio, não é para extrair. Eu vou dar um conselho para uma pessoa, mas lá no final eu vou me favorecer desse conselho. Então, a gente vê Débora em ação, mas não usando isso para benefício próprio. Coloca o slide número 7 para mim, por favor. Então, aqui... Não, volta um, é o anterior mesmo. Está pequenininho, mas eu vou ler. Então, a gente tem os dons de revelação, que já falamos aí que é a palavra de sabedoria e de conhecimento, né? Então, a gente tem aqui a parte humana, né, que mente em relação à alma, cérebro, corpo, intuição, espírito. E tem aqui embaixo, que eu quero focar, com os dons de revelação, com a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espírito. A palavra de sabedoria é o maior do dom desse grupo. E nós vamos ver por quê. Mas passa para o próximo slide, por favor. Provérbios 2,6 vai dizer, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Então, muitas vezes nós olhamos para alguém e dizemos assim, mas você sabe mais do que eu. Você tem uma sabedoria. Eu não sou tão sábio assim. Mas é o Senhor que dá. Se você pedir, como Salomão pediu, Deus, ele pode te dar esse presente aí de palavra de sabedoria, amém? Quantos querem receber de Deus a palavra de sabedoria? E por que ela, irmãos, é essencial na vida do crente, na vida do ser humano? Olha o que diz o tópico 1.3, discernimento de espírito. Faz parte do grupo justamente aqui da revelação. Em 1 Coríntios 12:10, diz que discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar, identificar. A ideia é que esse dom serve como fiscalizador das manifestações dos dons ocorrido entre os cristãos em relação à sua procedência. São 3 as possíveis fontes do que pode estar acontecendo ali em ação: o espírito, Satanás ou homem. Então, quando ele fala da sabedoria, a sabedoria também vai te conduzir a você ter esse discernimento. Coloca o próximo slide para mim, por favor. Deixa ele paradinho aí. Essa cena é interessante e ela está registrada em Atos 16. Atos 16. Sim, pastor. Sim. Atos 16. Nós temos aí o apóstolo Paulo passando pela cidade, uma jovem atrás, trazendo palavras de acusação. As palavras que ela falava de Paulo, as palavras, eram falsas ou verdadeiras? Falsas ou verdadeiras, irmão Paulo? Verdadeira, né, pastor Evandro? Até ali, quem está ouvindo, irmão, ela está ressaltando o ministério do Paulo. Esses são os homens servos do Deus vivo. Se é hoje, a pessoa ia falar, caramba, está reconhecendo meu ministério. Caramba, está me dando uma moral. Talvez ela dizer assim, está vendo, os da fé nem reconheceram, e essa moça que eu nem sei quem é, reconheceu o meu ministério. Mas o dom do discernimento com a sabedoria entrou agora. Porque Paulo, algo vai dizer para Paulo agora, e a sabedoria que vem de Deus, que ali tinha alguma coisa que não era verdadeira.
Porque por trás disso tinha um espírito de adivinhação. E aí Paulo vai tomar com ousadia, ele vai tomar uma postura que muitos não iriam tomar. Estou errada, pastor Evandro? Muitos não tomariam essa atitude. Poxa, a pessoa falou que eu cantei bem, falou que Deus me usou. Como é que eu vou repreender essa pessoa em nome do Senhor? Então, hoje o discernimento, irmãos, ele é essencial. Porque Satanás, ele pode usar palavras para te persuadir, você achar que é Deus, e aqui olha a fonte que diz, olha, vamos voltar aqui em discernimento, tópico 1.3, diz assim, ó, são 3 as fontes possíveis. Quem está com a revista vai comigo, quem não está repete. Ou Espírito, Satanás ou homem. Como descobrir? E agora, irmãos? Fala, pastor Rafael. Volta, por favor. 2 slides que ele pediu. O texto de Provérbios. Tem uma Bíblia. É o slide que tem uma Bíblia. Isso. Não, sem problema. Isso tudo que é para agregar é uma bênção. Então, nós estamos aqui observando, né, a parte de discernimento de espírito. E hoje, infelizmente, a gente vê pessoas sendo enganadas, né? E, infelizmente, uns para se beneficiar, usando de má fé, vindo em nome do Senhor, né? Eu até acabei observando já, por causa desse Covid-19, já tem pessoas já se aproveitando já e pedindo para ungir os umbrais da casa. Já estão fazendo campanha, irmãos. Então, a gente tem que começar a entender se é coisa humana, se é desespero humano, né? As pessoas, às vezes, não querem, como o pastor falou, pesquisar, estudar, investigar, saber realmente o que está acontecendo. E aí a gente vai entrando, já vai pegando o sal grosso, né? Coloca na porta de casa, né? E vai dizer, aqui você não entra. Que alguém falou, que, né? Então, a gente tem que ter o discernimento. Sim. Tópico 2. Fala dos dons de inspiração. No dia de Pentecoste, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se. Os cristãos, então, começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falasse, como em Atos 2, versículo 3 e 4. E o tópico 2.1 fala da profecia. O dom de profecia capacita os cristãos a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Assim, não se trata de sermão previamente preparado para ser pregado. Tá? Então, você pode grifar isso aí para ficar bem explicadinho. Mas de uma mensagem direta do Senhor. Profecia significa, literalmente, falar ao outro. Neste caso, falar em nome de Deus. Slide 9, por favor, para a gente entender um pouquinho. A gente já começa a botar da profecia aí, né? Eis que te digo, eis que te falo, eis que vejo. Mas nós temos aí a profecia, a profeta, porque, claro, se falar para o outro, Deus vai precisar usar alguém, né? E aí a gente tem aí em hebraico também, que deriva de uma raiz que significa chamar, anunciar.
Portanto, o profeta seria aquele que é chamado, como já foi falado na revista, ou que anuncia, um mensageiro, é um intérprete da palavra divina, conforme se pode verificar em Jeremias 1:9. Alguém pode, por favor, me ajudar e ler para a igreja, quem tem uma voz alta, assim, Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Quem achar aí primeiro, pode já fazer a leitura. Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua. Então, junto com o discernimento, a gente tem que entender que aquela pessoa ela não pode falar de si mesma, mas em nome do Senhor. Então, volta lá no slide. Nós temos aqui, para entender, os profetas canônicos, tá? Que são profetas que, além de profetizarem, também são autores de livros, como Jeremias, que nós acabamos de ler, Oséias, Daniel e Jonas. Profetas não canônicos são profetas que profetizaram, mas não são autores de livros. Elias, Micaías. Micaías vem no tempo de quem? Alguém sabe? Hã? Não, ele profetizou para quem? Que essa pessoa não gostava dele. Acabe. Né? Não gostava dele de jeito nenhum. Eliseu, João. Próximo slide. Temos profetas maiores. Se alguém nos visita e não sabe, deixei bem esmiuçado, porque a revista não tem, para você saber quem foram os porta-voz na terra, tá? Da palavra de Deus liberada para o povo, para uma nação. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, que é de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, não porque um é menor do que o outro, que Deus usava mais um e o outro, não é isso não, tá? Em escritos, registros, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A grande maioria deles só vinha trazendo palavra corretiva, porque o povo não queria obedecer à voz de Deus. Deus, quando ele precisa usar um profeta, tá, independente de nomenclatura maior ou menor, é porque ele ama. Deus corrige quem ele ama. E nem todas as palavras vão ser favo de mel. Algumas vão ser azedas, mas é pelo amor que ele tem. Existe um na Bíblia que foi considerado segundo o coração de Deus, e ele levantou uma voz para falar. O homem sendo rei. Quem foi esse rei? Davi. Quem foi o profeta? Nossa irmã Beth já falou. Natã. Falou. E a espada descerá sobre a sua casa. Desceu ou não desceu? Desceu ou não desceu? Deus usa, né? E era amigo. Irmão Paulo aqui ainda agregou. Era amigo. E olha, nós às vezes entramos na ilusão desse negócio. Não, profeta quando chegar. Eis que te digo. Eis que te falo. Agora Deus está falando, irmão. Deus está falando na pregação. Às vezes a pessoa está te dando um conselho e é Deus falando. Não faça, não entra por esse caminho, sai do meio dessas amizades, para desse negócio de você aí paga, né? Para ver o circo pegar fogo, sai do meio das más conversações. Deus está a todo momento anunciando. E a gente só fica focado, e a gente até acaba, né, classificando o profeta se ele vir falando em línguas. Mas esses aí, eles dizem assim, assim diz o Senhor, e vinha a palavra, né? E vinha a palavra. Então, fica ligado, porque Deus pode colocar alguém do seu lado, e é a palavra que você não vai gostar. Eu acho que a maioria das vezes não gosta. Não vai gostar, mas a correção de Deus é para te livrar de algum mal. Então, escute a voz de Deus. Porque quem fala, não fala. E assim, é interessante que a pessoa fica com raiva do profeta, né? A pessoa quer bater no profeta e tudo. Ah, quer se meter na minha vida? Acha que manda na minha vida?
Mas não. Você tem que entender a separar. Quem fala, não fala em nome dele. Ele não quer arranjar guerra com você, não, irmão. A pessoa tem tanta coisa para fazer na sua casa, às vezes está passando por dificuldades. Às vezes a pessoa, e você fala, pô, a pessoa está na pregação, está jogando piada. Que piada o quê? Às vezes a pessoa não tem R$1 e a conta lá da Light já vence no outro dia. A maioria dos profetas, coitado, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Não era por hobby ou porque, como a gente, não, porque isso dá status nada, coitados. Esses homens tinham que fugir. Porque quem fala, não fala de si, fala em nome de Deus. Então, entenda que é Deus que fala contigo, e fala neste lugar. Fala em todos os cultos que aqui o Senhor tem aberto essa porta. A boca de Deus está mandando um recado. E o povo aí ainda está mais preocupado com o vírus do que a volta de Jesus. Ei, Deus está falando. Deus está falando. Atenta para a voz do Senhor. Tópico 2.2. Temos agora a variedade de línguas. O dom de variedade de línguas pressupõe a comunicação do cristão com Deus, sobre a influência direta do Espírito Santo, resultando em uma oração, louvor e ações de graça, em variados tipos de língua, para que sirva ao seu propósito. As manifestações espirituais sobre essa forma de dom de língua precisam ser interpretadas, pois quem fala em língua, a si mesmo edifica. É preciso salientar que o exercício do dom de variedade de língua está escrito às pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Conforme as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento. Isso pode ser verificado no dia de Pentecostes, na casa do centurião Cornélio, na cidade de Éfeso. Uma vez que recebemos o Espírito, quando nos convertemos, somos todos membros do corpo de Cristo. Raça, posição social, riqueza ou mesmo sexo, não são vantagens nem desvantagens quando estamos em comunhão e servimos ao Senhor. Existe uma parte aqui do parágrafo, e eu vou passar essa pergunta para o pastor, tá? Isso aqui nem eu vou responder, mas por critério de dúvida, eu vou botar agora a pergunta só para o universitário. Aqui está dizendo que quando nos convertemos, recebemos. Só que existe um movimento chamado carismático, e essa aí é o pastor Evandro, na Igreja Católica. É de conhecimento de todos, né, que essa nova versão aí de reunião dos católicos, eles dizem que estão falando em línguas. Pergunta para o universitário. Se alguém vê esta ação, e a revista nos diz que precisa passar pela conversão, receber Jesus, reconhecer e professar que Ele é o Senhor, eles estão realmente sendo usados, essas línguas que está sendo falado na Igreja Católica, nas reuniões carismáticas, em especial, verdadeiramente é os dons de línguas ou é emoção da carne? Deixa o pastor falar, gente. Eu tenho o conhecimento de que quando nós aceitamos a Cristo, né, nós recebemos já sim o Espírito Santo. Ele pode fazer morada, ele faz morada na nossa vida, porque a gente abriu a porta, como o próprio Apocalipse disse, né, eis que estou à porta e bato, se abrires eu entrarei. Então a gente abre para que o Espírito Santo faça morada. O batismo com o Espírito Santo, ele já é algo que, conforme foi mencionado, é uma confirmação, é algo que vem de Deus, que desce sobre aqueles que o buscam. O batismo com o Espírito Santo é onde a manifestação do Espírito Santo ela é plena na nossa vida. Uma coisa é a gente ter o Espírito Santo, outra coisa é ele se manifestar, né? Quando se refere assim a outras denominações, religiões, aonde elas dizem que elas recebem o Espírito Santo e tal, aí fica muito em contrapartida daquilo que é pregado, porque se você aceita Cristo como Salvador, Ele é a porta da salvação. E aí você vê que na outra religião, eles não têm Cristo como o centro da sua vida e adoram outras imagens, outros deuses, fica difícil ter essa conexão, entendeu?
Sim, sim, mas eles... É assim, ó, aí essa manifestação que eles dizem ser o Espírito Santo, né? E aí, assim, na minha visão, não é o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não se entregaram literalmente para Jesus, para o caminho de Cristo. Então, assim, ó, o reino de Deus, ele não subsiste em divisão. Eu não posso adorar a Jesus, eu posso adorar outros deuses, né? Isso é uma coisa que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, ele abominava, era essa divisão. Eu não posso estar com o meu coração dividido entre os dois deuses. O próprio profeta falou, até quando cocheareis entre dois senhores? E assim, ó, a divisão, ela é pior do que aquele que serve a Baal, que servia literalmente a Baal. Porque aquele que servia a Baal, ele já tinha... Não, esse cara serve a Baal, ele serve ao diabo mesmo. Agora, o cara está dividido entre dois deuses e achar que há essa comunhão, aí não é de Deus. Aí eu não vou falar que é do diabo, tá? Mas eu posso falar que possa ser alguma coisa que venha dentro deles, aí uma emoção deles, do homem, do próprio homem, tá? Essa eu faço questão até de falar aqui no microfone mesmo. Bom dia. Na verdade, é muito complexo a gente traçar qualquer linha decisória sobre algo que a gente não está inserido. Então, ponto 1. Eu só pedi aqui para falar pelo seguinte. Eu posso assegurar, isso eu posso cravar, que o que acontece em outros termos que não sejam os nossos, não é a mesma coisa que acontece aqui. Isso eu posso dizer. Não sei o que é, não sei se não é, não tenho como a gente classificar, mas eu posso assegurar. E aí acho que eu respondo a pergunta meio que sem responder sem nos comprometer. Eu posso assegurar que não é o mover do Espírito que acontece aqui no Evangelho, segundo o que a Bíblia nos ensina que acontece em outros lugares, segundo que não está aderente, é uma palavra que a gente gosta, né, pastor Evandro? Aderente ao que a Bíblia nos ensina. Então, no resumo do resumo, não tem como dizer o que acontece em outros lugares, mas eu posso assegurar que não é o que acontece aqui. Espera aí que o pastor vai acrescentar mais um pouquinho aqui. Fala, pastor. Não, só para dizer assim, porque o diabo, ele conhece a palavra e ele também fala em línguas também, né? Então, próximo... Peraí, que ainda tem mais universitário para... Tá, eu só concluí aqui, porque é aprendizagem, né? E assim, é um assunto que eu... Há 2000 anos atrás, ele disse assim, cuidado com os anticristos, que jaz entre vós, há 2000 anos atrás. Então, quando acontece essa situação, nós que estamos crentes em Deus, que defendemos o Evangelho de Cristo, não podemos nos deixar levar por uma comunidade que estão presas dentro de um oratório cheio de imagem que contradiz a palavra de Deus. Então, nós não podemos deixar nos enganar por esse tipo de pessoas. Não estou condenando ninguém, mas Entendi. cabe a eles mesmos examinar o quanto eles estão errados em adorar as imagens e ao mesmo tempo falar de Cristo. mas eles não se acham errados, né? É isso que eu queria. Por que eu trouxe essa abordagem? Porque eu fui incomodada na faculdade sobre isso. Aí o pastor Rafael já falou, aí eu ponho um outro universitário no fogo. O pastor Evandro já foi. E a minha abordagem que me fora feita foi essa. Era um rapaz homossexual, pastor Wenderson. O rapaz estudando comigo é homossexual, declarado. E, segundo ele, existe uma igreja, que para mim não é igreja, mas se dizem ser, né, aqui na Baixada, só para homossexuais. E que lá eles são pentecostais e falam em línguas. Porém, esses aí que ele mencionou,
já passaram pela igreja. Mas como a igreja não aceita a postura, então a ideia que ele me passou foi essa. Uma vez já entraram aqui na normal, vamos botar assim, aceitaram Jesus, o Espírito Santo, até naquele momento do desejo da pessoa, batiza, mas, sei lá, por alguma decisão de querer viver uma outra prática, foram para esta instituição. Mas, nas suas reuniões, falam e declaram que estão sendo, né, ali, naquele momento, sendo renovados com o Espírito Santo. Então, a diferença é essa. Enquanto estavam aqui, primeiro passo, de fato foram batizados, mas saíram para ver suas práticas erradas. Abriram a instituição, mas continuam dizendo que eles têm o Espírito Santo e falam em línguas. Para trazer isso, caso alguém for abordado como eu fui, como é que o senhor, como pastor, nos orienta? Colossenses, capítulo 2, abre aí. Vamos explicar. Capítulo 2, se não me falta a memória, versículo 3. 4, né? Isso. Espera aí, irmãos, que eu estou com outra Bíblia aqui. Achou aí? Vai. Amém, obrigado. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, e regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo, da carne, e da incircuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, a qual alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cavando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou do dia da lua nova, ou dos dias de sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, ao qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo, aumentando em Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo?
tais como não toqueis, não proveis e não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, e em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Bom, isso aqui por si só já responde, né? Então, muitos são enganados, né? Até aqui falou sobre questões de culto a anjos. Então, a Bíblia fala, se um anjo descer do céu e apresentar um outro evangelho, que não seja esse, que seja considerado anátema, ou seja, maldito, então nós temos a palavra da verdade. E o Espírito que está em nós testifica, tá? Porque ele nos ensina conforme devemos andar. Agora, essas práticas não procedem de Deus. Então, se elas não procedem de Deus, são carnais, emotivas, para iludir o povo, entendeu? Porque o homem que é nascido de Deus, ele não anda na carne, ele não satisfaz o seu prazer carnal. Então, essas coisas têm que ser tiradas do nosso meio. Assim como as doutrinas erradas. O discernimento traz isso, para você entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Meu irmão, o cara pode ter dom de maravilha. O cara ali não tem um braço, ele fala assim, ó, ele botar a mão e orar e o braço nascer. Mas, se não tiver no princípio de Deus, porque a obra de Deus é um conjunto. É tudo um conjunto, é princípio, é obediência, é você estar na mesma visão da igreja que você está, é você ter raciocínio. Se a pessoa não tiver isso, ela pode fazer maravilha. Nunca te conheci, disse Jesus. Você pregou em meu nome, você fez maravilha, você fez milagre, mas eu nunca te conheci, porque você nunca me obedeceu. Então, fechando esse ponto, pedi ajuda dos pastores, porque é um assunto delicado, e a gente tem visto essas práticas em outros lugares, e às vezes você poderia ser abordado com essas perguntas e não saber como responder. Então, você pode pegar a resposta agora dos pastores, são homens de Deus, e transmitir, se você for abordado na escola, na faculdade, no seu emprego, tá? Por quê? Porque esses locais também trabalham com abordagem tipo evangelização. Eles querem público. E vai dizer que lá tem, que lá é verdade. Mas como os nossos pastores já nos instruiu, então, irmãos, fique aí ligado, como a revista também nos dá, com o discernimento, da gente poder realmente ver se é Deus, se é Satanás e se é demônio. Mas os nossos pastores já nos orientaram aí dizendo de que procedência vem esses espíritos que nós vimos nesse lugar. Né? Inclusive, nesse último lugar que o pastor Anderson aí foi trazer essa pontuação, dessas novas reuniões, essas novas instituições que dão amparo para os homens afetivos, estão crescendo por aí, eles querem usar em nome de Deus, cantando as mesmas músicas que as igrejas cantam, querendo imitar igualzinho, irmãos. E para quem não tem conhecimento, sabedoria e discernimento, irmão, é levado. É levado, tem que tomar cuidado. E está aí, ó, está se alastrando, está só crescendo, tá? Está só crescendo. É os mesmos hinos, movimento, louvor, adoração, mas eu quero deixar bem pontuado aí, não é a mesma Bíblia. Não é. Totalmente alterada. Totalmente alterada. O pastor aqui está falando, para quem está lá atrás, que até é, mas não se... Uhum. Então, tem versículos que não são aplicados, não são... Deixa o pastor falar, porque aí quem tá aí atrás ouviu? Conseguiu entender?
Só para aquilo que favorece a eles. Só para eles. É. Pois é. E aí tem que tomar cuidado, por quê? Aí a pessoa já chega lá, tão carente, né? Querendo, pessoas que às vezes só quer saber de porta aberta, de milagre. Aí eles vão lá e vai colocando só aquilo que eles querem na cabeça da pessoa. E quando vê... Não, irmão, que... Mas é verdade, é atual. É só vitória. É só vitória. E Deus é amor. Deus é amor, Deus ama todo mundo. É um love para cá, de Deus para lá. E, né, realmente, isso aí fica ligado. Né, os pastores, hoje eu estou chamando os pastores aí que falei, ajuda dos universitários, por quê? Porque justamente, irmãos, eu sei que a gente tem uma hora bem restrita, mas é algo preocupante. Se a gente não esclarecer aqui, lá fora te leva, né? Então, nós sabemos que jovens estão estudando a mesma coisa. Deus trouxe você aqui para você ficar ligado, porque pode ser uma pessoa com as práticas totalmente erradas lá no teu trabalho. Ele não vai te chamar para você ir lá na instituição dele. E começa a liberar a palavra como se fosse profecia, misturada com língua. Você está achando que é e não é. Então, por isso que eu pedi ajuda. Porque aí eu já cansei de ouvir isso. Nossa, né? Ele tem umas práticas esquisitas, mas como Deus usa. Aí as pessoas vão confundindo um texto com outro, fora de contexto, porque Deus usou até a mula, irmãos. Cuidado. Né? Cuidado. Vamos para o tópico 2.3, porque como o pastor falou, dá muito assunto isso aí. Já falaram para o senhor? Vou deixar o que o irmão falou interessante. Já falaram para ele, ó. Na prática, olha só, tem uma... A pessoa está andando toda errada, a gente vê que está fora do evangelho e vem pregar para a gente falando que Deus conhece todas as coisas, conhece o teu coração, sabe qual a tua sinceridade. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, vamos para o próximo tópico, que a hora não nos espera. Tópico 2.3, interpretação de línguas. A interpretação garante a plena edificação da igreja, pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. Falar em línguas, como a gente já abordou aqui, e o interpretar devem manifestar-se quase sempre juntos. O dom de interpretar línguas é a manifestação sobrenatural que permite a alguém, debaixo do controle do Espírito, declarar o significado das palavras pronunciadas pelo Espírito em outra língua. A língua falada em voz alta no culto pode ser interpretada de acordo com Paulo. A língua que não for interpretada deve ser falada em voz baixa, para a edificação do próprio cristão. Se o Espírito Santo inspirar alguém a falar em voz alta, é porque deseja comunicar algo. Assim, a mensagem em línguas precisa ser interpretada. Vale salientar que a interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Tópico 3, dons de poder. Os dons de poder são fé, dons de cura e operações de milagres. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos e continua a utilizá-los na confirmação da sua igreja hoje em dia. Tópico 3.1, nós vamos ver agora a fé sobrenatural. A fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam a crer, por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs. Então, isso é uma fé natural. E da própria fé para a salvação, como diz Hebreus 11:6. Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história
para mudá-la com feitos extraordinários segundo seu querer. Essa certeza inabalável esteve presente na vida de Pedro e João. Também é vista na vida do profeta Elias, quando este enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, aqui falando de fé natural, né? Aqui está dando até o exemplo, você vê que o sol vai nascer, então já é algo natural, que você vê, que você sabe que existe. E agora, a fé sobrenatural. Você precisa crer que Deus pode fazer, que Deus vai realizar. E aí dá 2 exemplos aqui desta fé sobrenatural. Quando Pedro e João estavam indo ao templo orar na hora 9, tinha um paralítico assentado em frente à porta formosa, e ali ele falou, não tenho prata, não tenho ouro, mas que nós temos te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Agora, a fé sobrenatural, como aqui a lição vai dizer, vai pontuar, você precisa crer. Porque mediante as situações, a mente humana entra em contradição. E entra aquela palavrinha, né? Será? Coloca o slide para mim, o 11. Então, a gente tem uma imagem aí, deixa na imagem rapidinho. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber. Esses pés estão sobre o quê? Sobre a água. Esse episódio aconteceu com quem na Bíblia? Com Pedro. Esse episódio é uma fé sobrenatural? Sim ou não? É uma fé sobrenatural. Muitos talvez vão ler e vão dizer, não, isso na lei da física, da ciência, não pode, não acontece, mas está escrito e aconteceu. Né? Próximo slide. Não vou nem entrar em questão, que depois ele afundou, não. Próxima questão. Tem aqui, eu deixei aqui bem, peguei essa foto, essa imagem com esses carros no meio, mas pela manifestação, tem até o Moisés inglês ali, tem até a manifestação do fenômeno aí mexendo nas águas. E agora? A Bíblia diz que o mar abriu, né? Mas antes disso acontecer, quais palavras Deus falou para Moisés? Toca nessas águas e o que vai acontecer? O mar se... E aí, gente? Na hora mesmo, se colocando no lugar de Moisés, e a mente, tem que ter uma fé sobrenatural nessa hora? Faraó vindo atrás com seus carros e cavaleiros, um povo desesperado, perturbando a cabeça do homem, que o povo também estava desesperado, tirou a gente do Egito, vamos morrer aqui? Era melhor ter ficado lá? E uma mulher falando é uma coisa, mas muito, imagina, a mulherada toda falando, né? E misturando com homem, com criança, gritando, chorando. Aí Deus libera esta palavra. E aí tem aqui interessante, né? Deus abre portas aonde não há saída, você crê? É isso que Deus faz na nossa vida. A medicina decreta a morte, fala, não tem mais jeito, como foi para aquela mulher lá do fluxo de sangue, né? Já tinha gastado tudo, talvez foi essa palavra que ela ouviu, não está escrito, mas a gente subentende assim, olha, minha filha, não tem jeito, a gente não consegue te curar, mas olha que certeza, essa é fé sobrenatural. Aquela mulher está lá em registro, né? Marcos, Lucas e Mateus. Se eu... O que ela disse? Se eu tão somente tocar. Quem disse para ela que tocar ia acontecer alguma coisa? Quem garantiu isso, gente? A fé sobrenatural, ela já está sangrando há 12 anos. Há 12 anos, gastando tudo. A medicina está dizendo, vai morrer deste mal. Mas ela está dizendo, a atitude é minha, eu vou crer, eu vou me mover. A medicina já decretou a minha morte. Não sei qual era o laudo ali que ele tinha dado. Mas ela está dizendo, se eu tão somente tocar nas vestes, eu serei curada. Mas a resposta de Jesus é tremenda. Quando ele pergunta quem me tocou e ela se manifesta, o que Jesus diz, Paulo? A tua fé. Se Jesus fosse dos tempos atuais, ia dizer, olha, serva, quando tu tocaste nas minhas orlas, nas minhas vestes,
raios resplandecentes saiu do céu. Ele ia criar uma idolatria na roupa, né? Todo mundo, onde Jesus andasse, ia ficar agarrando na roupa dele. Ele já, para não ter idolatria, ele já disse logo, olha só, a tua fé te salvou. Coisa linda, né? Todo mundo daquela região sabendo que aquela mulher tinha um decreto de enfermidade incurável. E ele está dizendo, sobrenatural. A fé sobrenatural, como nós estamos vendo aqui, aconteceu quando você acreditou. Está dizendo, não é minha roupa não, hein? Para não ficar rasgando a minha roupa e vendendo meu manto. Foi a fé, né? E aqui a gente vai observar também que, além da fé sobrenatural, nós temos o tópico 3.2, dons de curar. Em 1 Coríntios, nós temos aqui a palavra dom aparecendo no plural. É uma indicação clara de que Deus concede aos filhos autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada um delas é o dom especial. Não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus. Pertence a quem? Pertence a quem? Ah, e não aquele a quem foi concedido o dom. Então a gente sabe, a Bíblia relata, que a sombra de quem curava? De Pedro. Mas quem concedia isso era quem? O Senhor. Temos também aqui a operação de milagres. O texto bíblico básico afirma que o Espírito concede à igreja, que somos nós, manifestações sobrenaturais de poder. A ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem a capacidade de operar milagres. Pastor Anderson até falou aqui. Mas no propósito de sua realização. O ensino geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas pelos que foram agraciados por Deus com essa capacitação, visam única e exclusivamente a glória de Deus e ao testemunho da veracidade da cura realizada. Os atos milagrosos realizados por aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais autorizados por Deus. Os últimos slides, 15 e 16, pula lá para eles, 15 e 16. Então, aqui eu deixei essa imagem, Jesus tocando, né? É o tópico do dom de curar. Repetindo, esse dom pertence ao Senhor. Mas o próximo slide, por favor, que é o último. Nós também vamos ver hoje Deus permitindo que a igreja também venha também realizar esse dom, tá? Mas a glória é de quem? Do Senhor. A glória continua sendo dele, tá? Para ele e por ele são todas as coisas. Concluímos aqui que esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus. Por meio desses dons, o Senhor supre as constantes e variadas necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à constância na fé. Os dons são concedidos para benefício da igreja toda e não são para usufruto individual, mas para uso corporativo. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios 12, do 8 até do versículo 10 ao versículo 28, bem como em Efésios 4:11 e em Romanos 12, do 6 ao 8. Quando combinamos essa lista, encontramos 19 dons. Aí você fala, mas a irmã senhora falou 9. Mas aí aqui já está juntando com Efésios e Romanos. Uma vez que a lista em Romanos não é idêntica à de 1 Coríntios, podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exclusivamente do assunto em nenhuma dessas passagens. Apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja, Deus não se restringe a esta lista. Ele pode dar outros dons como bem lhe aprover. Que Deus possa continuar vos abençoando e que a presença do Espírito Santo de Deus continue na nossa vida
não só hoje, mas até a sua volta. Amém? Louvado seja Deus. Hoje os teólogos aí deram uma suada, né? Deus abençoe a vida da nossa professora. Semana que vem nós teremos mais uma lição. Nós estamos encerrando o nosso trimestre. Fique ligado aí. Nós estaremos divulgando na próxima lição o nosso próximo tema. Vai ser um tema maravilhoso também, muito atual para a nossa realidade, a realidade do nosso mundo, envolvendo a nossa cosmovisão, como nós vemos certos eventos e certas posturas no nosso mundo. Amém? Pastor Rafael, com a palavra. Obrigado. Mais uma vez, a paz a todos. Estou feliz, porque estou vendo que o povo está entendendo aí, né, o momento que a gente está vivendo, não tem ninguém muito aglomerado, a escola bíblica está até lá no final, né? Tá certo, eu vou falar um pouco sobre isso à noite. A gente tem cuidados a tomar, mas a gente não vai viver paranoia, em nome de Jesus. A gente tem cuidados, a gente não tem paranoia. Aqui na igreja nós temos vários profissionais da área de saúde que podem fazer coral com o que eu estou falando. O pior problema em momentos como esse é a desinformação, é a histeria. Eu vou falar um pouco sobre isso à noite para tranquilizar todo mundo. E os cuidados, sim, cuidados nós tomamos. Tem que melhorar a nossa higiene, não só aqui, mas na nossa casa, na nossa lida, né? Tem gente que está tomando banho de álcool, não é isso. O álcool não resolve nada. O álcool ele só prolonga o tempo de limpeza que a sua mão vai ter. Mas é lavar a mão com sabão, com água, com sabão neutro. Não é isso, Alexandre e Shirlene, que estão aí? O álcool não vai limpar. O álcool ele vai prolongar uma limpeza que você já fez. Mas a gente já disponibilizou ali, agora que eu sei que o público é um pouco menor, já tem ali. O irmão Wagner já vai ajudar a gente, já vão existir mais dispensaries. Será que é isso? Dispensaries, né? No culto da noite, vai ter nos banheiros, vai ter na cozinha, vai ter na saída, vai ter lá atrás, vai ter aqui, para a gente prolongar uma higiene que já foi feita. Não adianta você ficar com a mão suja e passar álcool, ela só vai ficar fresca, vai continuar suja. Então, sim, os cuidados a gente tem que ter, né? Quem está resfriado, permaneça em casa, isso é uma orientação real. Quem está resfriado, quem está gripado, fique em casa, porque a gente não sabe a natureza do resfriado, a natureza da gripe, então, para evitar contágio, a gente tem um culto que é transmitido, mas o culto vai estar aqui normal, vida normal. Ninguém muito se abraçando, ninguém muito chegando perto, que são os cuidados que realmente a gente tem que tomar. E algumas pessoas até perguntaram, pastor, a igreja funciona, a igreja não funciona, a igreja abre, a igreja fecha. A resposta, a gente pode fazer a resposta no paralelo. O supermercado funciona ou não funciona? Comércio, metrô, ônibus, trem, né? Japeri aí, lotado, amanhã o pessoal pega para trabalhar. Gente, então é isso. A gente não vai entrar em paranoia, em histeria. Não vivemos debaixo disso, porque quem nos garante é o general de batalhas. Mas a gente tem cuidados a tomar, sim, e esses cuidados a gente vai redobrar a atenção sobre eles. Mas não adianta nada a gente cuidar aqui e você não cuidar na sua casa. Então, como eu falei, se tem alguém resfriado, se tem alguém tossindo, catarrando, né, espirrando, fique em casa. Fique em casa porque a gente não sabe a natureza dessa moléstia momentânea, para a gente poder expor pessoas a um contágio. E a mesma coisa, eu vejo pessoas aqui que estão no maior grupo de risco, que é dos 65, 70 para cima. Então, se você tem alguém assim em casa, evite contato com pessoas que estão remelando, catarrando, espirrando, tossindo, para você não levar isso para casa. São os cuidados padrão, que você está vendo o tempo todo sendo divulgados. Agora, o que foge do padrão, fecha isso, abre aquilo, não pode sair na rua. Gente, não tem nada disso. Então, cuidado, cautela. Canja de galinha e cautela não faz mal para ninguém, né? Mas histeria faz. Então, à noite, permitindo Deus, estamos aqui, depois de uma aula muito bem ministrada. Cadê a Edilane? Cadê a Edilane? Estava aqui agora. Foi lá para trás, né? Uma aula muito bem ministrada pela Edilane. Pontos que a gente... Impossível a gente não se manifestar, a gente não falar, para não deixar a bola quicando.
Então, depois de uma aula maravilhosa como essa, a gente vai para casa, vai em paz, vai guardado. Em nome de Jesus, esse troço não vai pegar ninguém aqui, em nome de Jesus. Estão dizendo aí que essa Covid-19, ela ainda não se sabe se ela é resistente ou não ao calor. Na dúvida, eu vou pedir a Jeová para cessar qualquer frente fria, mandar um calor de 48 graus, que mata quase a gente. Quero ver não matar esse vírus, né? Então, agora falando de uma maneira séria, sim, temos que cuidar, mas a gente tem uma arma que ninguém mais tem, a oração. Então, hoje à noite nós vamos levantar um clamor aqui, a gente já tem orado sobre isso, a gente está aí, os irmãos estão em período de jejum, inclua na sua oração do seu jejum a saúde do nosso Brasil, a proteção para as nossas famílias, nossas crianças, nossos idosos. A gente vai ter alguns cuidados, mas estamos aqui normalmente no culto da noite, tá bom? Vamos ficar de pé? Eu agora, não é por medo de coronavírus, não é nada disso não, mas agora eu não vou atender ninguém, nem bom dia, nem boa tarde, eu vou direto para uma reunião que eu tenho aqui agora com os ministros de louvor. Ministro de louvor é até uma palavra muito forte, né? Os irmãos que dirigem o louvor na igreja aqui, então, já pode até se encaminhando, é aqui atrás, então, excepcionalmente eu tenho essa coisa para resolver, não é que eu estou com medo de abraçar ninguém, de apertar a mão de ninguém, nada disso. Mas a gente vai ter alguns cuidados sim. Mas agora eu vou direto aqui para uma reunião que eu vou ter, porque é domingo, são 11 da manhã, eu preciso liberar os irmãos, e talvez eu me prolongue um pouquinho lá. Então, se você quiser alguma coisa muito especial, que tem que ser comigo, não pode ser com nenhum outro pastor, tem que ser comigo, inclusive eu vou levar o pastor Evandro comigo, me empresta ali um pouquinho, viu, irmão Bete? Né? Até ouvi usar aí. Se não puder ser com o pastor Wenderson, com o pastor Wilton, com o pastor França, se não puder ser com algum deles, tiver que ser comigo, com o Evandro, fala de noite com a gente, tá bom? Mas eles estão aqui e podem dar um primeiro atendimento a vocês. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa lição tão bem aplicada nesta manhã. Te pedimos uma bênção especial sobre a professora Edilane, que ela seja, Senhor Deus, visitada pelo Teu Espírito em todas as oportunidades que tiver de ministrar a Sua palavra, para que o conteúdo seja transmitido de uma forma simples e direta como foi hoje. Pedimos também a bênção especial para cada aluno dessa escola dominical, por todas as classes aqui reunidas, que todos nós, Senhor Deus, possamos estar com energia, vigor, disposição e vontade para aprender a Tua palavra a cada domingo pela manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito, que possamos à noite, assim sendo a Tua vontade, estar aqui reunidos para louvar e bendizer o Teu nome, e contamos com a Tua proteção sobre a família de cada um, nesse momento tão delicado de atenção que estamos vivendo em todo o planeta. Guarda o Brasil, guarda o Rio de Janeiro, guarda Nilópolis, guarda a nossa casa desta moléstia, deste mal, desta pandemia. Nós cremos no Senhor para ser o nosso guarda fiel. Muito obrigado por tudo e leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, Deus te abençoe.